Dia 12. Ficar acordado até tarde criando perguntas de conhecimento geral gay para o meu programa de TV imaginário me fez acordar tarde hoje. Amanhã passa voando e quando me dou conta já está na hora do meu encontro semanal com Olivia. No caminho para a terapia, tento organizar meus pensamentos. Pela primeira vez desde que minhas sessões começaram, eu tenho muita coisa para contar e isso me deixa ansioso e um pouco preocupado. Quando chego no consultório, pingando de suor, como sempre, me sento na poltrona, pego uma bala de iogurte na mesa e nem sei por onde começar. E então, Felipe, como foi a semana? Olivia pergunta, gentil como sempre. Você provavelmente vai achar que eu morri e fui substituído, eu respondo. Ela me olha confusa. Nos últimos dias muitas coisas aconteceram. Coisas que nunca, jamais, em hipótese alguma aconteceriam na minha vida. Eu continuo. O olhar confuso da minha terapeuta de repente ganha um ar de preocupação e eu me apresso para me explicar. Calma, calma. Não é nada ilícito. Só um pouco. Talvez. Comece pelo começo, então. Ela diz, sempre sugerindo a opção mais óbvia que, até o momento, não tinha passado pela minha cabeça. A notícia boa é que eu consegui cumprir o desafio. Eu conversei com Caio de dia. A gente conversa bastante. O tempo todo, na verdade. E é bem mais fácil agora. Olivia abre um sorriso imenso. E eu me sinto feliz por causar esse tipo de emoção numa pessoa tão adulta. Isso é bom, Felipe. Muito bom, na verdade, ela diz, empurrando o jarro com balas de iogurte na minha direção, para que eu pegue mais uma. Aparentemente, esse é o prêmio por vencer o desafio. Pego mais uma bala e enfio no bolso. E então começo a contar tudo o que aconteceu. Falo sobre sair com Caio e conhecer a Rebeca. Olivia parece feliz porque estou fazendo novos amigos. Falo sobre como passamos a tarde na piscina e mesmo tendo ficado o dia inteiro sentado observando, eu me senti parte do grupo e isso foi bom. Olivia fica feliz porque estou ampliando meus horizontes. Falo até sobre o pijama novo que eu comprei. Olivia não diz nada porque isso não parece ser muito relevante no momento. Por fim, chega a parte que eu estava evitando, porque não sei como ela vai reagir, mas preciso contar. Então, eu digo uma frase atrás da outra sem parar para respirar. Então, no sábado, fomos para uma festa. Bebi cerveja. Jorge e Bruno apareceram. Eu mandei eles se foderem. Engoli em seco, esperando a polícia entrar pela porta e me prender porque bebi álcool sendo menor de idade. E, talvez, porque falei foderem numa sessão de terapia. É nessa parte que eu devo achar que você morreu e foi substituído? Ela diz, com uma risada que eu não estava esperando. Eu faço que sim com a cabeça. Me explique melhor essa história. Então eu conto tudo. A festa junina, as latinhas de cerveja, as provocações, a minha coragem repentina e tudo mais. Depois de ouvir tudo com muita atenção, Olivia respira fundo, passa os olhos em algumas anotações e começa a falar. Bem, Felipe, sobre a bebida, ela começa. Já ouvi o sermão, já aprendi a lição, juro.
Eu digo mostrando as minhas duas mãos para que ela veja que não estou cruzando os dedos. Essa é provavelmente a coisa mais idiota que eu já fiz nesse consultório. Certo. Vamos seguir em frente, então. O confronto com os rapazes da sua escola. Você pode repetir para mim exatamente o que você fez quando se sentiu ameaçado? Exatamente? Eu pergunto. Sim. Com palavrão e tudo? Felipe, eu já ouvi coisa muito pior nesta sala, acredite. Ela diz com um sorriso leve e eu me sinto mais confortável. Tá bem? Eu levantei da mesa, olhei para eles e falei: Jorge, Bruno, vão se foder. E eles foram embora. Eu digo sem entender aonde ela quer chegar. Você levantou da mesa e mandei eles se foderem? Não, não, antes disso. Olhei para eles. Então ela dá uma batidinha na mesa como se tivesse acabado de desvendar o mistério. Você percebe como isso é importante, Felipe? Você olhou para eles. Você não olhou para baixo. Você encarou. Eu abro um sorriso sem graça porque, sim, eu olhei para eles. Posso não lembrar de tudo com detalhes, mas eu lembro que olhei para eles. De repente, me sinto um super-herói. É, eu olhei para eles, eu digo, ainda meio impressionado. Acho incrível como a terapia sempre faz as coisas mais óbvias parecerem a descoberta do século. Você consegue me dizer o que te motivou a reagir de forma diferente dessa vez? Olivia pergunta. A cerveja? Eu digo torcendo para estar errado. Será? Esse pode ser seu desafio da semana. Repasse a noite de sábado na sua cabeça e tente descobrir de onde veio essa coragem repentina. Na próxima semana, nós conversamos um pouco mais sobre isso. Eu faço uma careta porque, pela primeira vez, meu desafio da semana não é uma coisa prática. O desafio é basicamente repensar coisas que eu fiz e tentar entender o que estava se passando na minha cabeça. Faço isso o tempo inteiro, a vida inteira. Mereço um caminhão de balas de iogurte por isso. E então Olivia se levanta e eu percebo que nosso tempo acabou. Não, não, espera. Eu ainda não terminei. Eu digo um pouco afobado. Felipe, infelizmente eu tenho outro paciente agendado para daqui a 10 minutos. Eu não teria problema nenhum em te escutar mais um pouco, mas Caio e eu dormimos juntos. Eu digo, tentando roubar a atenção dela. Seus olhos ficam espantados e eu continuo contando tudo da maneira mais rápida e resumida que consigo, sem me esquecer dos detalhes importantes. Na verdade, nós não dormirmos juntos. Nós apenas deitamos na minha cama, os dois na mesma cama, e adormecemos um do lado do outro. E no dia seguinte, meu Deus, foi um constrangimento sem fim porque eu não sabia o que aquilo significava. Daí nós conversamos e aparentemente não significa nada. Mas então eu tive um surto e me dei conta de que talvez eu esteja apaixonado. E não é uma paixão dessas que a gente tem pelos caras bonitões dos filmes. É tipo uma paixão real com possibilidade de dar em alguma coisa. Então a Becca ligou e acha que eu preciso demonstrar que estou afim dele.
E eu não tenho a menor ideia de como fazer isso, porque tenho medo de ouvir um não, porque eu tenho medo de muita coisa, na verdade. Porque você sabe, eu sou gordo. Eu digo tudo isso e no final a minha voz já está fraca. Olivia faz algumas anotações no seu bloco. Olha para o relógio e seu telefone começa a tocar. É a recepcionista. O próximo paciente já chegou. Felipe, nós já conversamos sobre isso em muitas sessões e eu fico muito orgulhosa de ver como você está crescendo. É normal sentir medo. É normal querer a aprovação das pessoas. Ela diz enquanto caminha comigo até a porta do consultório. E estar apaixonado é ótimo. Não pense nisso como uma maldição. Use essa oportunidade para se conhecer melhor. Pense no desafio da semana. Algum conselho final? Eu pergunto, meio desesperado, quando metade do meu corpo já está para fora da sala. Não precisa ter medo, ela diz sorrindo. E eu saio dali com a impressão de que não é a primeira vez que escuto isso. Estou na biblioteca municipal. O conselho final da Olivia me trouxe até aqui. Não sei explicar muito bem como meu cérebro funciona, mas quando saí do consultório, imediatamente comecei a caminhar até a biblioteca. Foi aqui que a minha avó Teresa trabalhou a vida inteira. Foi aqui que eu passei a maior parte da minha infância quando minha avó me buscava na escola e me trazia junto com ela porque minha mãe estava ocupada no trabalho. Conheço cada canto dessa biblioteca e assim que empurro a pesada porta de vidro, sinto o cheiro dos livros. Esse cheiro me traz muitas lembranças e eu dou um sorriso porque a maioria delas é boa. Felipe, ouço alguém me chamar e encontro uma senhora sentada atrás do balcão da recepção. É Dona Marta. Ela sempre trabalhou aqui na biblioteca junto com a minha avó, e as duas eram muito amigas. Quando Dona Marta me cumprimenta com um rosto sorridente, me dou conta de que estava com saudades dela e nem sabia. Oi, Dona Marta. Que bom ver a senhora por aqui, eu respondo, me escorando no balcão para ficar na altura dela. Ah, rapaz, eu estou sempre aqui. Meus filhos querem me empurrar para a aposentadoria, mas eu não consigo abandonar os livros. E você, como está? Nunca mais veio me visitar. Ela diz com um tom de brincadeira, mas eu sinto uma pontada de culpa dentro de mim. Me dou conta de que desde que a minha avó morreu, eu nunca mais voltei aqui. Pois é, Dona Marta, eu ando meio ocupado com a escola e tudo mais, mas agora estou de férias. Vim matar a saudade e procurar um livro importante, um que eu tenho certeza de que vou encontrar aqui. Imediatamente Dona Marta começa a erguer as mangas, pronta para me ajudar na busca. Pois bem, de qual livro você precisa? É para a escola? É coisa de história, né? Os rapazes da sua idade só aparecem aqui para pesquisar sobre história. Parece que ainda não conseguiram colocar a história toda na internet. Ela diz. Não, não. Não é para a escola. Acho que eu consigo encontrar sozinho. Se tudo ainda estiver no mesmo lugar, claro. Tudo aqui continua no mesmo lugar. Nada mudou. Ela diz, mas ao olhar para mim, parece se lembrar que a minha avó não está mais aqui. Bem, quase nada, ela completa. Dona Marta me dá um tapinha no ombro
E essa é a minha deixa para começar a minha pesquisa. Entro no corredor principal, que é tão vazio que chega a ser assustador, e caminho até o fundo, do lado esquerdo, onde fica a seção de literatura infantil. Passo o dedo pelas lombadas dos livros na prateleira mais alta e vou procurando um por um. Não demoro muito para achar a edição antiga e amarelada de O Mágico de Oz. E quando retiro o livro da prateleira, sinto as lembranças chegarem aos poucos. Eu tinha 10 ou 11 anos naquele dia, bem na época em que ser gordo começou a ser motivo de piada entre meus colegas de classe. Minha avó foi me buscar mais cedo na escola. Eu não lembro se era dia do índio ou Páscoa, mas lembro que eu estava fantasiado. Sendo assim, era um cocar de papel ou orelhas de coelho. Você pode escolher o seu favorito para continuar imaginando a história daqui em diante. Estávamos passando pela praça, a caminho da biblioteca, quando vimos um grupo de crianças da minha escola brincando no parquinho. Lembro que ele tinha acabado de ser reformado e havia uma fila de crianças esperando para descer no escorregador de metal que esquentava a bunda nos dias de sol. Quer brincar um pouco com os meninos? Minha avó perguntou, apontando para o grupo de garotos da minha sala. Garotos que naquela época já tinham uma lista de apelidos para mim e usavam-na o tempo inteiro, constantemente. Porque quando você tem 10 ou 11 anos, não existe consequências. Não, vamos para a biblioteca, eu respondi, puxando a minha avó para a direção oposta do parquinho. Quer brincar um pouco com as meninas, então? Ela perguntou, e eu não entendi na hora o que minha avó quis dizer. Hoje eu entendo. Eu não quero, vó. Vamos embora. Eu choraminguei, feito um garoto mimado para ver se dava certo. Minha avó me pegou pela mão e continuamos andando. Você precisa tentar fazer mais amigos, Lipe. Eu só estava tentando ajudar. Desculpa, avó, ela disse. Acho que eu não quero ser amigo deles. Posso saber o motivo? Sei lá, vó. Eu não me sinto bem. Só isso. O que você sente então? Minha avó perguntou. E eu acho que essa foi a primeira sessão de terapia da minha vida. Medo, eu respondi sem pensar. E minha avó ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Eu também não saberia o que dizer para um garoto de 10 ou 11 anos que diz sentir medo dos colegas de classe. Talvez eu ligasse para a polícia. Só lembro que naquele dia, quando chegamos na biblioteca, minha avó me entregou essa edição de O Mágico de Oz, que naquela época já era antiga. Neste livro tem um leão medroso, e ele aprende a ser corajoso. Talvez você possa aprender também. Ó Teresa disse, fazendo carinho na minha cabeça, enquanto eu folheava o livro olhando as ilustrações em busca de uma resposta rápida, que não exigisse a leitura do livro inteiro. Minha avó sempre foi assim. Ela sempre tinha o livro certo para a ocasião certa. E eu, sem nada para fazer durante a tarde inteira, sentei numa poltrona e comecei a ler. Lembro que li até minha cabeça doer. E no final do expediente eu ainda não tinha terminado. Levei o livro para casa, onde li até o fim. Bem no finalzinho, o leão mata uma aranha gigante que vinha assustando todos os bichos. Então, ele é coroado como o novo rei da floresta. Logo depois de matar a tal aranha, ele diz todo orgulhoso: não precisam mais ter medo desse inimigo.
Essa parte ficou na minha cabeça para sempre. Eu li e reli, tentando me colocar no lugar do leão, tentando enxergar uma maneira de derrotar a minha aranha gigante e ser coroado o rei da escola. Por dias eu fui para a escola disposto a encarar as aranhas, mas na hora eu sempre abaixava a cabeça e escutava calado os meus colegas me chamando de gordo, baleia, saco de areia. 6 ou 7 anos se passaram e a solução ainda não veio. E hoje, na terapia, quando Olivia me disse para não ter medo, eu achei que poderia encontrar a resposta aqui. Vou levar esse, eu digo para Dona Marta, deslizando o livro pelo balcão. O Mágico de Oz? Um dos meus favoritos. Nós temos uma edição mais recente, revisada toda, ilustrada, belíssima. Quer que eu a busque? Não, não precisa, Dona Marta. Quero levar essa aqui mesmo. Ela é especial. Dona Marta pensa por um momento e então se aproxima de mim como se fosse me contar um segredo, como se a biblioteca não estivesse praticamente vazia. Se é especial, pode ficar com ela. Mas não diz para ninguém que eu permiti isso. Apesar de ser um livro velho, amarelado e com algumas páginas quase soltas, é um dos melhores presentes que já ganhei. Então, não faço charme e aceito de imediato. Muito obrigado, Dona Marta. Eu juro que vou voltar aqui mais vezes, mesmo sem precisar devolver esse aqui. Eu digo, balançando o livro no ar. Volte sim, filho. Se vier às 3 da tarde, tem café e tudo. Ela diz toda carinhosa. E então eu me despeço e vou embora. É engraçado chegar da terapia e encontrar Caio em casa. Por mais que ele já esteja dormindo aqui há mais de 10 dias, abrir a porta e encontrar ele me esperando é uma coisa que eu nunca vou me acostumar. Tecnicamente, ele não está me esperando, mas me deixa sonhar. Quando o encontro Caio, ele está deitado no sofá lendo, e pelo silêncio da casa, já sei que minha mãe não está aqui. Ainda bem que você chegou. Eu não aguentava mais. Caio diz assim que me vê entrando pela porta. Sua mãe saiu e passou a tarde inteira fora, e eu fiquei esse tempo todo sozinho. Acho que teria morrido de tédio se fosse possível. É possível. Eu sei porque já pesquisei. É possível morrer de tédio? E descobri que sim. Meu histórico de pesquisas na internet é uma vergonha. Eu sei. Como foi a terapia? Caio pergunta, me tirando dos meus pensamentos. Ah, foi legal. Olivia ficou orgulhosa de coisas que aconteceram nessa semana. Coisas tipo ter mandado Jorge e Bruno se fuderem. Eu respondo sem enrolação. Ela ficou orgulhosa? Preciso conhecer essa tal Olivia. Caio parece chocado. Ah, e teve também o desafio dessa semana que eu venci. Aquele de conversar com você e tal, eu digo. E aí, teve prêmio? Caio pergunta, empolgado. Teve, mas não é grande coisa. Ainda assim, eu guardei para você, eu digo, tirando a bala de iogurte do bolso e jogando para ele. Caio pega a bala, empolgado, e abre espaço para mim no sofá. Eu não vou ficar com a bala inteira, ele diz. Mas você me ajudou e eu te prometi um prêmio. Seu desafio era conversar comigo à luz do dia, certo? Ele pergunta. E eu me sinto ridículo porque quem precisa de uma terapeuta para conseguir agir feito um ser humano normal e apenas conversar? Aparentemente, eu preciso. Sim, era isso, eu respondo. Então a minha função era apenas existir,
e ouvir. Você fez a maior parte do trabalho, Caio diz, abrindo a embalagem e mordendo metade da bala macia. Acho que a sua parte no desafio foi confiar em mim e não achar que eu sou maluco. Eu digo. Você não é maluco. Não por causa disso. Então eu sou maluco por outros motivos? Eu digo, com uma risada. Exatamente. E um deles é por não aceitar dividir esse prêmio delicioso comigo. Kai diz, segurando a outra metade da bala na mão e mexendo as sobrancelhas de um jeito que é ao mesmo tempo engraçado e, sei lá, sedutor. Tá bem, eu aceito a minha parte, eu digo, revirando os olhos e estendendo a mão para pegar a metade do doce que Caio está segurando. E então a coisa mais estranha do mundo acontece, porque Caio não me entrega a bala. Ele a coloca direto na minha boca. E, agindo com meus reflexos, abro a boca. E por um segundo ele está com a ponta dos dedos dentro da minha boca. E essa é a experiência mais estranha e maravilhosa que eu vivi nos últimos tempos. Mas é claro que a minha mãe chega em casa nesse exato momento. E eu me assusto com o barulho da chave virando na porta e a bala vai direto para o fundo da minha garganta. Eu começo a tossir, incapaz de respirar direito. Quando a porta abre, minha mãe encontra Caio puxando meu braço para cima e dando tapas nas minhas costas, enquanto fico com o rosto vermelho tentando botar um pedaço de bala de iogurte para fora. Apesar do engasgamento que quase me matou, passo bem, obrigado. Acho que minha mãe chegou numa boa hora, porque eu não saberia lidar com as consequências imediatas de Caio colocando um pedaço de bala na minha boca. O que as pessoas normalmente fazem depois desse tipo de situação? Elas lambem o dedo da outra pessoa? Elas dão uma mordidinha de leve? Elas apenas sorriem? Eu provavelmente teria um colapso nervoso. Então, em todo caso, obrigado, mãe. Logo depois de chegar em casa, minha mãe preparou o jantar. Comemos em frente à TV para não perder o hábito. E agora, deitado na minha cama e pronto para dormir, o episódio da bala parece uma memória distante. Eu prefiro acreditar nisso. E qual é o desafio da terapia esta semana? Posso ajudar? Kai diz enquanto apaga a luz e se acomoda no colchão ao lado da minha cama. Acho que dessa vez terei que me virar sozinho, eu respondo. Por quê? O desafio não é bem uma coisa para fazer. É uma coisa para pensar, para descobrir, na verdade. Eu preciso encontrar o gatilho que me dá coragem para, sei lá, fazer coisas que eu normalmente não faria. É uma coisa que preciso achar dentro de mim mesmo. Meio confuso. Uau! Caio parece surpreso. Pois é, não vou conseguir resolver isso em uma semana. Acho que vai levar mais tempo. Tipo um mês? Caio pergunta otimista. Tipo uma encarnação, eu respondo realista. E você já sabe por onde começar essa busca? Acho que sim. Sei lá. Peguei um livro hoje na biblioteca que talvez possa me ajudar. Minha avó me mandou ler quando eu era criança. E acho que na época eu não entendi a história direito. Qual livro? O Mágico de Oz. Já leu? Já. Quer dizer, na verdade não. Eu sei a história, né? O Mágico de Oz é o tipo de livro que todo mundo diz que já leu sem nem nunca ter lido. Caio, eu não acredito que você é esse tipo de pessoa. Eu digo,
fazendo uma voz engraçada, para fingir que estou chocado. Na verdade, estou um pouco. Vai me dizer que você nunca fez isso? Nunca. Isso é uma das piores falhas de caráter. Falha de caráter? Agora é Caio que faz a voz engraçada para fingir que está chocado. Fica tranquilo, todo mundo tem uma ou outra. Eu respondo tentando acalmar Caio. Quais as suas falhas? Às vezes eu entro no elevador e aperto rápido o botão para fechar a porta, mesmo sabendo que tem mais gente chegando, porque odeio dividir o elevador com outras pessoas, eu confesso. Monstro, Caio responde. Sua vez, eu digo, transformando essa conversa no jogo da falha de caráter. Tudo bem. Às vezes eu não lavo o copo depois de beber água, porque água não suja, ele diz. Quem nunca? Eu respondo. Às vezes eu pego panfletos de qualquer coisa na rua e jogo no primeiro lixo que encontro. Às vezes eu olho a tela do celular de quem senta do meu lado no ônibus e julgo mentalmente se o papel de parede for uma foto da própria pessoa. Sim, eu grito. Nunca vou entender esse amor próprio todo de quem precisa ver a própria cara toda vez que pega o celular para ver as horas. Às vezes, quando minha mãe não está olhando, eu bebo suco direto da garrafa. Caio continua se confessando, como se esse jogo fosse a coisa mais divertida do mundo. Às vezes eu colo chiclete debaixo da cadeira da escola. Às vezes eu viro o tapete da porta da vizinha do 55 porque a odeio. Dona Clélia? Pergunto. A própria. Também odeio. E então, a gente continua se confessando noite adentro. Em nenhum momento eu crio coragem para confessar coisas mais sérias. Mas é divertido contar para ele coisas que ninguém sabe sobre mim. Quando as confissões ficam nojentas demais, às vezes tiro a meleca do nariz e fico brincando com ela nos dedos antes de jogar fora, porque tem dias que a textura da meleca está gostosinha. Palavras do Caio. Sinto que é hora de parar. Chega de confissões por hoje, porque quero continuar acreditando que você é uma pessoa boa. Digo. Sim, melhor eu parar por aqui porque não quero que você acorde amanhã me odiando para sempre. Caio responde, como se isso fosse possível.